Nos registros históricos, o nome de Pôncio Pilatos aparece com frequência associado a um dos julgamentos mais emblemáticos da história, o julgamento de Jesus de Nazaré. Pilatos, como governador da província romana da Judéia, era o responsável por manter a ordem em uma região marcada por conflitos religiosos e políticos. Roma exigia de seus governantes nas províncias disciplina, eficiência e, acima de tudo, a habilidade de manter a paz, independentemente das circunstâncias. O contexto da Judéia, porém, apresentava desafios únicos. A população local, majoritariamente composta por judeus, era extremamente devota e ciosa de suas tradições religiosas, o que muitas vezes entrava em conflito com o domínio romano. Pilatos já havia enfrentado uma série de dificuldades desde que assumiu o cargo, em particular com as lideranças religiosas, como os sumos sacerdotes, que detinham grande poder sobre a população. No entanto, uma figura em particular começava a atrair a atenção do governador, um homem conhecido como Jesus de Nazaré. Desde o início de seu mandato, Pilatos havia recebido relatos sobre um profeta que caminhava entre o povo, pregando uma nova doutrina de amor e perdão. No entanto, o que inicialmente parecia apenas mais um pregador itinerante, logo começou a causar inquietação entre as autoridades locais. Ao contrário de outros que haviam surgido antes dele, Jesus não apenas atraía multidões, mas também realizava feitos que muitos consideravam milagrosos. Dizia-se que ele curava enfermos, ressuscitava mortos e multiplicava pães e peixes para alimentar milhares. Os rumores chegaram até Pilatos, que, como romano pragmático, não dava muita atenção a questões religiosas que não representassem uma ameaça direta ao poder de Roma. Ele sabia que a Judéia era um local fértil para o surgimento de figuras carismáticas, mas ainda não tinha motivos para interferir diretamente nos assuntos religiosos locais. Contudo, à medida que os relatos sobre Jesus se intensificavam, as tensões com as lideranças judaicas também aumentavam. Foi nesse contexto que Pilatos decidiu investigar mais de perto o homem que estava causando tanto burburinho na região. Ele convocou seus informantes e secretários para observarem de perto as ações de Jesus. Um de seus secretários mais confiáveis, de nome Mânius, foi incumbido de se misturar à multidão e ouvir as palavras do profeta. Mânius, fluente em hebraico, relatou com detalhes a sabedoria e a serenidade com que Jesus falava. Segundo ele, nunca havia encontrado algo semelhante nas obras dos filósofos gregos ou romanos. A sabedoria de Jesus era única, profunda e, ao mesmo tempo, simples o suficiente para tocar o coração do povo comum. Pilatos, intrigado com o relato, começou a prestar mais atenção ao movimento em torno de Jesus, mas ainda se mantinha afastado. Afinal, o poder romano não podia ser abalado por questões que considerava triviais. Mas o destino estava prestes a forçá-lo a um confronto direto com o homem que muitos já chamavam de o Messias. Em um documento histórico extraordinário, acredita-se que Pôncio Pilatos tenha redigido uma carta dirigida ao imperador romano Tibério, descrevendo em detalhes os eventos envolvendo o julgamento, a condenação e a execução de Jesus. Essa carta, preservada por séculos, oferece um relato raro e impressionante não apenas dos acontecimentos, mas também da aparência física de Jesus, um aspecto que não é abordado com profundidade nos evangelhos canônicos. Pilatos inicia sua carta com uma saudação formal a Tibério, como era costume entre os governantes romanos. Salve, Majestade Tibério César. O tom da carta é grave e respeitoso, mas também carrega uma certa carga emocional, refletindo o impacto profundo que os acontecimentos na Judéia tiveram sobre o governador. Pilatos relata ao imperador que os últimos dias haviam sido extraordinários e que ele sentia a necessidade de compartilhar os detalhes, pois acreditava que esses eventos poderiam, de algum modo, influenciar o destino de Roma. Ao falar sobre Jesus, Pilatos o descreve de forma detalhada e impressionante. Ele menciona que Jesus não tinha a aparência de um homem comum.
Seu porte era sereno e imponente, apesar de não ser fisicamente imponente em termos de estatura. Segundo Pilatos, Jesus tinha uma cor de pele moderada, algo entre claro e moreno, que contrastava com a maioria das pessoas da região. Seus cabelos eram descritos como sendo de cor castanha clara, quase loira, caindo em ondas suaves até seus ombros. O cabelo era repartido ao meio, algo que era incomum na época, mas que acrescentava a sua singularidade. Os olhos de Jesus, segundo Pilatos, eram uma das características mais marcantes. Eles possuíam uma profundidade que parecia ver além das aparências superficiais, transmitindo uma sabedoria antiga e uma paz interior incomum. Pilatos descreve os olhos como sendo grandes e expressivos, capazes de transmitir tanto ternura quanto uma firmeza inabalável. Havia algo quase hipnótico no olhar de Jesus, uma qualidade que fazia com que quem o encarasse sentisse uma mistura de reverência e introspecção. A presença de Jesus era descrita como sendo calmante e, ao mesmo tempo, perturbadora. Pilatos relatou ao imperador que, ao ficar na presença de Jesus, ele se sentiu pela primeira vez em sua vida sem palavras. O governador romano, acostumado a lidar com reis e autoridades, não conseguia evitar a sensação de que estava diante de alguém verdadeiramente especial, alguém que transcendia a autoridade terrena. Ele até menciona que quando Jesus se aproximou, sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se estivesse na presença de uma divindade. A descrição de Pilatos contrasta fortemente com a imagem estereotipada de Jesus, que muitas vezes vemos retratada na arte. Em vez de um homem comum, ele o descreve como alguém que, mesmo em sua simplicidade, exalava majestade e grandeza. Além da aparência física, Pilatos também menciona em sua carta ao imperador alguns dos milagres atribuídos a Jesus. Como governador, ele sempre se manteve cético em relação a relatos de natureza sobrenatural. Contudo, o número de testemunhas e a consistência dos relatos sobre os feitos de Jesus o obrigaram a dar mais atenção a esses eventos. Pilatos descreve em sua carta que, embora inicialmente tenha considerado os milagres como meros boatos, logo ficou claro que havia algo de verdade nas histórias que ouvia. Ele menciona que Jesus curava enfermos, dava visão a cegos e até ressuscitava mortos. Pilatos reconhece que, como romano, era difícil para ele acreditar em tais coisas, mas a quantidade de testemunhos e a qualidade das pessoas que afirmavam ter presenciado esses eventos eram inegáveis. Um dos milagres que mais impressionou Pilatos foi a ressurreição de Lázaro. Esse evento causou grande comoção entre o povo e chamou ainda mais a atenção das autoridades religiosas, que começaram a ver Jesus como uma ameaça séria ao status quo. Pilatos relata que ouviu diretamente de várias testemunhas que Lázaro havia sido sepultado por 4 dias e, mesmo assim, Jesus o trouxe de volta à vida com uma simples ordem. Pilatos também relata sobre a multiplicação dos pães e peixes, um milagre que ele considerava difícil de acreditar, mas que foi presenciado por uma grande multidão. Segundo os relatos, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, algo que Pilatos descreve como um feito que nenhum mortal poderia realizar sem o auxílio dos deuses. O governador romano, porém, mantinha uma postura de observação cautelosa. Ele não queria interferir diretamente nos assuntos religiosos, mas reconhecia que os milagres de Jesus estavam causando uma verdadeira revolução na Judéia. O povo começava a ver Jesus como mais do que um simples profeta. Muitos já o chamavam de o Filho de Deus. Chegando ao ápice da tensão entre Jesus e os líderes religiosos da Judéia, Pilatos se viu no meio de uma verdadeira tempestade política e social. Os sumos sacerdotes, incomodados pela crescente popularidade de Jesus e temendo que ele pudesse incitar uma rebelião, trouxeram-no até Pilatos com a acusação de blasfêmia e de se autoproclamar o rei dos judeus.
Para Pilatos, um homem que afirmava ser rei em qualquer outra circunstância seria uma ameaça direta à autoridade de Roma. No entanto, ao interrogar Jesus, Pilatos percebeu que ele não representava nenhum perigo político. Jesus falou sobre um reino que não era deste mundo, um conceito que Pilatos, mesmo sem compreender completamente, sabia que não ameaçava o poder de Roma. Ele estava diante de um homem que claramente não tinha intenções de liderar uma revolta. Ainda assim, a pressão das autoridades judaicas aumentava. Pilatos relata em sua carta que tentou de várias formas salvar Jesus, pois não via nele nenhum crime digno de morte. Ele ofereceu à multidão a escolha entre libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso notório, na esperança de que a multidão escolhesse a liberdade de Jesus. Para sua surpresa, a multidão, incitada pelos líderes religiosos, clamou pela libertação de Barrabás e pela crucificação de Jesus. Diante dessa pressão insuportável, Pilatos lavou as mãos, um gesto simbólico que ficou para a história, declarando que não encontrava culpa em Jesus. Contudo, para evitar uma revolta que poderia desestabilizar a província, ele cedeu à vontade da multidão e ordenou a crucificação de Jesus. Após a crucificação de Jesus, o corpo foi entregue a José de Arimateia, que o sepultou em um túmulo novo, escavado na rocha. Pilatos acreditava que esse seria o fim da história, mas, alguns dias depois, algo extraordinário aconteceu. O túmulo foi encontrado vazio. A notícia da ressurreição de Jesus se espalhou rapidamente por toda Jerusalém, causando ainda mais comoção do que sua morte. Pilatos, que já havia enfrentado uma pressão imensa durante o julgamento, agora se via diante de uma situação ainda mais intrigante. Ele havia destacado soldados para guardar o túmulo de Jesus e, mesmo assim, o corpo havia desaparecido. Os soldados relataram que, durante a madrugada, uma luz intensa brilhou sobre o túmulo e um terremoto sacudiu o local, deixando-os atordoados e incapazes de reagir. O governador, cético por natureza, ordenou uma investigação rigorosa. No entanto, os testemunhos eram consistentes. Jesus havia ressuscitado. Pilatos, embora incrédulo, não podia ignorar os relatos que chegavam de várias fontes diferentes. Ele menciona em sua carta que, enquanto investigava o desaparecimento do corpo, muitos dos soldados que guardavam o túmulo começaram a relatar visões e aparições de Jesus, algo que ele considerava sobrenatural. Para Pilatos, a ressurreição de Jesus representava um mistério que ele não podia compreender completamente. Mesmo assim, ele relatou todos os detalhes ao imperador, deixando que Tibério tirasse suas próprias conclusões. Pilatos sabia que algo extraordinário havia acontecido, algo que transcendia a compreensão humana. No final de sua carta, Pilatos reflete sobre o impacto que Jesus teve não apenas sobre o povo da Judéia, mas também sobre ele mesmo. Ele admite ao imperador que, embora inicialmente tenha visto Jesus como apenas mais um pregador, com o tempo, percebeu que havia algo de verdadeiramente único naquele homem. Ele menciona que a serenidade e a sabedoria de Jesus eram incomparáveis e que, mesmo sob as mais terríveis circunstâncias, Jesus manteve uma paz interior que desconcertava a todos ao seu redor. Pilatos também reflete sobre o papel que desempenhou nos eventos. Ele reconhece que, embora tivesse o poder de salvar Jesus da crucificação, não o fez por medo das repercussões políticas. Em suas palavras, ele admite que, se tivesse sido mais corajoso, poderia ter mudado o curso da história. No entanto, ele também entende que estava lidando com forças muito maiores do que as meramente terrenas. A carta termina com uma lição de humildade. Pilatos, o homem que representava o poder de Roma, percebe que, diante de Jesus, sua autoridade era insignificante. Ele escreve ao imperador que, se um homem como Jesus, que pregava o amor e a compaixão, foi crucificado,
Isso era um sinal de que o mundo estava em um estado de profunda cegueira espiritual. A ressurreição de Jesus, segundo Pilatos, foi um sinal claro de que o poder terreno não é nada diante da verdadeira força do Espírito. Pilatos conclui sua carta pedindo ao imperador que reflita sobre os eventos que ocorreram na Judéia, pois ele acreditava que, no futuro, esses acontecimentos poderiam influenciar o destino não apenas de Roma, mas de toda a humanidade. Ao concluir sua carta, Pôncio Pilatos deixa claro que, por mais que estivesse imerso no poder terreno de Roma, ele foi profundamente tocado pela presença de Jesus de Nazaré. A serenidade e a força espiritual daquele homem simples, mas de sabedoria incomparável, fez com que Pilatos, um governador acostumado a exercer o poder com firmeza, se sentisse pequeno diante de algo muito maior. Ele, que tinha em suas mãos o poder de vida e morte sobre as pessoas, percebeu que o verdadeiro poder não estava nas forças militares ou nas leis do império, mas em uma mensagem de amor, compaixão e perdão que Jesus pregava. Pilatos termina sua carta com uma reflexão que ecoa através dos séculos. Se esse homem, a quem chamam de o Filho de Deus, verdadeiramente ressuscitou, então sua mensagem ultrapassa qualquer império terreno. Não é uma questão de política ou de poder, mas de fé e de um reino muito maior que o nosso. Essa história, preservada ao longo dos séculos, nos faz refletir sobre o impacto que Jesus teve, não apenas sobre aqueles que viveram em seu tempo, mas sobre toda a humanidade. Pilatos, ao relatar os eventos, talvez sem perceber, nos oferece uma visão única de como o poder divino pode transcender o poder terreno e como o amor e a compaixão podem transformar corações, mesmo em meio à opressão e ao julgamento. Agora, a pergunta que fica é: o que essa história significa para você? Se essa história tocou o seu coração e se você acredita no poder de Deus e em sua infinita sabedoria, queremos convidar você a interagir conosco. Se você acredita em Deus, digite Amém nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a profundidade dessa mensagem. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias e reflexões que nos conectam com o divino. Juntos, vamos espalhar essa mensagem de fé, amor e esperança para o mundo inteiro. Que a paz de Deus esteja com você. Amém.